Veja só, você, mãe, ou mãe e pai, de uma criança que ainda não tem o diagnóstico ou recém teve o diagnóstico de autismo, vocês muito provavelmente estão perdidos. Então, como lidar com os comportamentos diferentes, com as atitudes, com as ecolalias, com a dificuldade na comunicação, com a dificuldade de se expressar, com tudo? Como e ainda educar o filho é uma tarefa muito pesada, muito grande. Então, o foco, o momento agora é receber, como você vai receber esse diagnóstico, como você vai iniciar o tratamento e a educação vem junto, vem no decorrer do tratamento. Então, esse não deve ser a sua principal preocupação agora. Caso você ouça conselhos assim, tampe seus ouvidos, mesmo que seja de um profissional. A gente só entende o que se passa dentro de um lar que recebe o diagnóstico de autismo ou enquanto ainda não recebeu o diagnóstico, a gente não entende enquanto não está embaixo do nosso telhado. Então, qualquer comentário que você ouvir, por exemplo, você está mimando demais o seu filho. Você não sabe dizer não. Você não sabe colocar as regras. Ignore. Isso não é o principal. Isso não é o mais importante. O mais importante é você ter o diagnóstico correto e como você recebe, como você lida com esse impacto que você tem na sua vida. Esse é o principal, esse é o mais importante. E as vantagens de você usar os florais nesse turbilhão de pensamentos e sentimentos que vem quando você recebe o diagnóstico de autismo é que os florais vão te ajudar a sentir paz. Te ajudam a ter coragem para enfrentar o que você precisa enfrentar. Também te ajudam a ter discernimento ao ouvir opiniões de outros profissionais. Por quê? Não é pelo fato de ser um profissional que ele vai te dar conselhos perfeitos e que o desenvolvimento, o tratamento do seu filho vai ser sem tropeços e sem problemas. Hoje mesmo eu fiz um atendimento onde a mãezinha me contou que ela passou por três profissionais, 3 médicos. Os 2 primeiros não conseguiram enxergar o diagnóstico do filho dela, dar o diagnóstico. Seu filho não tem nada, seu filho não tem nada. Ele apenas é uma criança infantilizada que precisa crescer. Terceira profissional é que conseguiu dar o diagnóstico correto. E ainda assim, essa terceira profissional deu a entender que os pais não estavam educando corretamente o filho, mas que havia ali um tanto de paparicação, a mãe protegendo o filho, mimando demais. Mas, Sara, e se eu não quiser usar os florais? O que acontece? Tudo fica mais tenso, mais pesado, mais difícil e, consequentemente, acaba demorando mais para você conseguir resultados no tratamento do seu filho. Por quê? Porque os florais te ajudam a colocar em prática aquilo que você sabe, mas não consegue. O seu filho ajuda ele a colocar em prática as orientações, os direcionamentos que ele vai receber. E com as minhas alunas, por exemplo, eu ensino como elas devem fazer o uso dos florais, como escolher a fórmula, como fazer a manipulação e usar para si mesma, para os seus conflitos internos, para o desenvolvimento do filho e também para a família. E você pode pensar assim, Sara, mas eu já vou em psicóloga, ok? E eu não estou falando para você deixar de ir. Porém, nas sessões com a psicóloga, onde vai ser trabalhado com a palavra, e algumas técnicas também são importantes, são sim. Porém, com o auxílio integrando os florais, você vai ter resultados mais rápidos. Por quê? Como eu acabei de dizer, os florais vão te ajudar a colocar em prática
Aquilo que a psicóloga te fala, te orienta, te ensina, te explica, você diz aham, você entende tudo, você concorda, mas na hora você não consegue colocar em prática. Os sentimentos, as emoções são mais fortes e te dominam. Fazendo uso dos florais, você consegue praticar todo o direcionamento que ela te passar. Uma dica que já vai te ajudar muito nessa aceitação e em como lidar melhor com seus sentimentos, pensamentos, preocupações quando você recebe o diagnóstico de autismo. Procure ler livros ou assistir filmes que tragam experiências de pessoas, de mães que superaram, que lidaram melhor com essa situação quando receberam o diagnóstico. Até mesmo procure saber mais histórias de outras mães que passaram por situações semelhantes e como lidaram e como superaram. Evite ouvir comentários negativos que não vão te ajudar em nada nesse processo. Por exemplo, essas mães, elas já fizeram o caminho das pedras. Elas já sabem as dificuldades, os possíveis problemas que irão surgir, como lidar, como superar. A experiência dessas mães, sim, pode te ajudar muito nesse processo, nessa superação, e você vai se sentir apoiada para poder iniciar essa caminhada com ânimo, com alegria, pensando positivo e acreditando que você consegue e seu filho também.